Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuamos nesta última semana olhando para o fim, não para amedrontar-nos ou para gerar uma certa ansiedade, um pânico no nosso coração, mas para que a nossa confiança repouse no lugar certo, não nas coisas que passam, mas no amor que não passa, o amor de Jesus. E hoje, já concluindo esta semana, estamos ouvindo tudo que Jesus, por misericórdia, nos adverte, porque Ele, vamos dizer assim, não tinha a obrigação de dizer-nos ou de preparar-nos para o fim. Ele o faz por amor, porque o amor não engana. O amor é sempre verdadeiro. O amor faz com que a verdade, por mais dura que seja, se torne um remédio para as nossas infidelidades. Então hoje, a partir da primeira leitura do Apocalipse de São João, nós vemos a penúltima cena do dies irae, vamos dizer assim, como a tradição sempre chamou, do dia do juízo final. Qual é esta penúltima cena? O dia em que Satanás será derrotado de modo absoluto. Padre, mas Satanás ainda não foi vencido? De um modo total, não. É isto que nos transparece na primeira leitura, quando nós ouvimos dizer que depois de 1000 anos o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Para dizer-nos que a vitória da cruz, de fato, já colocou no dragão uma condenação de uma prisão perpétua, mas que por um pouco tempo, não um tempo humano, cronológico, mas o tempo de Deus, um tempo cairológico, este dragão continua solto. Não precisamos fazer esforço para vermos as ações de Satanás e seus demônios na nossa vida, na vida da igreja e no mundo. Basta vermos o quanto nós somos incitados a afastar-nos de Deus. Quanta maldade nós somos inspirados. A melhor palavra não é inspiração, porque inspiração é sempre algo divino, né? Mas nós somos induzidos nós somos conduzidos a fazer. Aqui preciso dizer, Satanás não nos força. Ele sugere, mas ele não executa, ele não tem força para fazer com que eu e você peque. O pecado, a maldade, é sempre uma decisão livre do nosso coração de aceitar a sugestão encardida, a sugestão má do diabo. Ele não pode fazer com que nós nos afastemos de Deus. Então, quando o Senhor aparecer em sua glória, nós veremos esta penúltima cena. A última cena fica reservada para amanhã, na liturgia. Qual é a penúltima cena? O mal sendo aprisionado, o dragão sendo vencido, e vencido de uma vez por todas. A antiga serpente. Aqui nós entendemos, aqui nós temos a chave hermenêutica para ler todo o Antigo Testamento. Vejam, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 1. Nas mãos do anjo tinha a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele agarrou o dragão. Quem é o dragão? Continua. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E lançou o dragão no abismo. E lá ele foi trancado de uma vez por todas. Vemos, portanto, a vitória universal do Cordeiro, que veio para destruir o mal, que veio para aniquilar de uma vez por todas a fonte e a origem de todo o pecado, que é Satanás. Agora, meus irmãos e irmãs, o Apocalipse nos adverte: assim que o dragão for acorrentado, preso, de uma vez por todas, onde nunca mais poderá se levantar contra a criação de Deus, a terra cuspirá os seus mortos. Para dizer aquilo que nós havíamos meditado há poucos dias, no seminário Entre a Vida e a Morte, da ressurreição da carne. Todos voltarão a viver e haverá então um juízo. E aqui hoje a liturgia nos apresenta o juízo dos maus, porque a última cena, como disse, amanhã a liturgia nos apresentará o juízo dos bons, vai ser nos dado amanhã. Mas qual é o juízo dos maus? Olha que interessante a expressão que o Apocalipse diz: o mar devolveu os mortos que se encontravam nele. Lembremos-nos que para João, mar é tudo aquilo que é oposto a Deus. O mar é o símbolo de uma força maior do que a força humana, mas que avassala, que devora, portanto é símbolo do pecado. Aqui então fala daqueles que morreram em pecado, daqueles que foram engolidos pelas ondas do mar. No dia do juízo final, o mar os devolverá, isto é, ressuscitarão também, terão um corpo imortal. A morte e a morada dos mortos entregarão de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançadas no lago de fogo. Quem está no lago de fogo? O dragão, a antiga serpente, Satanás. E agora, todos aqueles que foram condenados. E João diz: esta é a segunda morte, o lado de fogo. Bom, então há duas mortes? Sim, há duas mortes. A morte biológica, que não é o fim. A morte desta vida, deste bios, que sou eu e você neste mundo, nesse corpo, e que nós experimentaremos a qualquer momento. Mas esta morte não é uma morte verdadeira, porque a verdadeira morte, diz São João, é ser lançado no lago de fogo, é a condenação ao inferno, onde há um afastamento radical e total da vida, que é Jesus, que é Deus. Bom, quem é que são jogados no lago de fogo? Aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Aí então a pergunta que interessa a mim e a você é exatamente esta: qual é o critério, padre, para a gente ter o nosso nome inscrito nessa lista? Como que eu faço a inscrição para o evento? Simples, muito simples. Aí a resposta nos vem do Evangelho. A resposta para ter o nome da lista é configurar o nosso coração à palavra de Jesus, e não o contrário. Não é configurar a palavra de Jesus ao nosso coração. Por quê? Quem saiu vitorioso? Quem saiu vencedor? Aqueles, versículo 4 da primeira leitura, que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aqui então, meus irmãos e irmãs, mostra-nos explicitamente uma impossibilidade de comunicação
entre a palavra de Deus, que é Jesus, e a palavra do mundo, que é contrário a Jesus. Não tem liga, ó. Ou nós estamos dando testemunho da palavra de Jesus e justamente por isso inscrevendo-nos na lista do nome, o nosso nome na lista do livro da vida, ou nós estamos distorcendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que a gente faz isso? Com o nosso testemunho, com o modo como nós conduzimos a nossa vida, porque a primeira leitura é clara: seremos julgados cada um conforme a nossa conduta. E por isso que o Senhor, na sua infinita misericórdia, meus irmãos e irmãs, nos diz isso: estas coisas todas não são ficção, não é invenção da igreja, não é para, vamos dizer assim, amedrontar-nos, nem para impor pesados fardos, mas é a verdade. E como que nós sabemos o que é a verdade? Porque a verdade veio ao nosso encontro. Ou nós cremos, e aqui, meus irmãos e irmãs, é a adesão incondicional do coração nesta verdade. Ou nós cremos que Jesus é a verdade, e justamente por isso aceitamos tudo que Ele nos mostrou do coração do Pai, ou então nós vamos querer viver relativizando a verdade. Aqui nós precisamos entender uma coisa: a verdade não muda. A verdade permanece a mesma, desde sempre e por todo o sempre. As pessoas gostando ou não gostando, a maioria das pessoas aceitando ou recusando-a, a verdade é um dado objetivo. Não é e não será jamais algo relativo ou subjetivo. A verdade é fruto desta palavra de Deus. É por isso que o Senhor diz: céu e terra passarão. Tudo isso que a gente vê passa, né? E passa numa rapidez danada. A moda, então, estou falando da moda justamente essas coisas de roupa, de tendências, seja de eletrodomésticos, de tecnologia, de cultura. A moda passa numa facilidade, né? Hoje é o iPhone 14, ano que vem é o 15, se não for no meio do caminho já tem o 16, aí vai, a coisa vai. O que é de interessante no cinema neste mês já não é mais interessante para render lucro para o cinema no mês que vem e assim por diante. Tudo passa, mas a palavra de Jesus permanece. A palavra dele não passa. Então, meus irmãos e irmãs, como que nós vamos viver uma vida digna da inscrição, estou usando essa figura de linguagem, dos nossos nomes no livro da vida, acolhendo a tenda de Deus que está no meio do povo? Como é que é o refrão do Salmo, Fábio? Por favor, canta ele novamente. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. A tenda já está armada no meio de nós. Quem é a tenda? O mesmo autor do Apocalipse nos apresenta a tenda no prólogo do seu evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João. A palavra que ele usa é armar a tenda. A palavra de Deus se fez carne e armou a sua tenda entre nós. A palavra de Deus, que é Jesus, está no meio de nós, não para nos condenar, mas para nos salvar. Para que olhando para Ele, nós não nos confundamos do que
com as coisas que passam, mas nós tenhamos o nosso coração firme naquilo que não passa, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso terminar dizendo exatamente isso. O porquê da palavra de Deus, o porquê a palavra de Deus não passa. Na teologia nós falamos que a palavra de Deus ela é performativa. O que é isto, padre? É uma palavra que ela realiza o que ela mesmo diz. Ela por si só tem a força de criar o que ela pronuncia. Nós não conseguimos com a nossa palavra fazer o que a nossa palavra diz. Deixa eu traduzir isso para que você entenda. É bem literalmente mesmo. Quando eu digo cadeira, eu não consigo, ao pronunciar cadeira, fazer com que essa cadeira tenha existência. A existência da cadeira está para além de mim e para além da minha palavra. Quando eu falo cadeira, o máximo que pode acontecer é alguém escutar eu pronunciando cadeira e tendo habilidade para fazer a madeira ser lapidada e virar essa cadeira que está aqui na minha frente. A palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é performativa. Vejamos o que o livro do Gênesis nos diz no capítulo 1. Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Entende? Basta Deus pronunciar para que aquilo que Ele pronuncie se torne um ser existente. Por isso a palavra de Deus ela não passa, porque é ela que dá existência a tudo que existe, a todos os seres. Quando Deus diz faça-se a luz, não é aí os anjos entenderão, ele está pedindo para fazer a luz, então foram lá e construíram. Não, Deus falou faça-se luz e imediatamente a luz foi feita, assim como todas as coisas criadas. A palavra de Deus, ela é a verdade em si, porque é ela que dá a existência às coisas. A palavra humana, ela depende da existência. Por isso que a nossa palavra muda, porque a existência das coisas, apesar de estar para além de nós, não são apreendidas de uma maneira imediata. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho R$100 na minha carteira. Dizer que eu tenho R$100 na minha carteira não significa que vai ter R$100 na minha carteira. Eu posso abrir minha carteira, confrontar lá com o que eu disse e ver, ih, caramba, tem só 2. A nota é azul, mas não é de 100, é de 2. Ah, mas eu disse que é 100, agora é 100? Não. A minha palavra humana é uma palavra limitada. Então o que acontece quando há uma divergência entre a minha palavra humana e a realidade? É necessário uma adequação da minha mentalidade à realidade. Isso que nós chamamos de conversão. Ao olhar para a realidade e ver que ela é diferente daquilo que eu criei por minha palavra ou por meu intelecto, se eu sou sincero, se eu sou honesto e se sou disposto a viver uma vida reta, qualquer pessoa de bom senso vai fazer isso. E me enganei, não era 100, é 2. Diferente, portanto, meus irmãos e irmãs, da relação nossa com a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa, porque ela é por toda a eternidade a mesma. Aí então, se há uma diferença entre a palavra humana e a palavra de Deus, quem tem que mudar? Deus? Não, o ser humano. Entendem por que nós nos perdemos no caminho? Porque quando há uma diferença entre o que eu gosto, entre o que eu acho que é certo, entre o que me agrada e a palavra de Deus, a maior parte das pessoas falam assim: isto aqui não é verdade, o tempo mudou, isso passou, não se aplica mais à nossa realidade. Hoje nós temos a psicologia, hoje nós temos a ciência, hoje nós temos a cultura, hoje nós temos uma nova mudança de época, hoje nós temos isso, hoje nós temos aquilo, nós precisamos mudar isso aqui. Tolo quem pensa assim.
A palavra de Deus não passa. Nós nos iludimos inclusive com a ciência. Quantas vezes a ciência já se contradisse, não é? Quantas coisas que nós cientificamente comprovamos como exatas, sai um artigo 2 anos, 3 anos depois falando, não, aquilo que foi dito há 2 anos atrás é a maior bobagem. Não é mais assim. A palavra de Deus não passa. E se quisermos viver eternamente, meus irmãos e irmãs, nós seremos julgados por esta palavra. Se quisermos viver eternamente, portanto, irmãos e irmãs, convertamos o nosso coração a esta palavra e assim seremos felizes. Estes são aqueles que vencem o dragão, porque não se deixam seduzir por qualquer palavra, nem humana, nem divina. Estes são aqueles que dão testemunho, porque o seu testemunho não varia conforme a tendência de época. O seu testemunho está na contemplação daquele que armou a sua tenda entre nós. Esta tenda é Jesus. Os nossos olhos o viram, nossas mãos o tocaram. Ele é a palavra, desde sempre e por todo sempre. Ele sendo a palavra de Deus, é por ele que tudo foi feito. Não é a palavra que cria? Jesus é a palavra, então é por ele e por causa dele que tudo que existe foi feito. E esta palavra não está distante de nós. Esta palavra está no meio de nós, para que contemplando o nosso coração se converta. E convertendo-nos, nós possamos participar do triunfo daquele que venceu toda espécie de mal, toda confusão, todo pecado, do triunfo do vencedor. Termino dizendo da imagem do Círio Pascal nosso desse ano, né? O Cristo ressuscitado tem uma palavrinha dentro da Bíblia que ele segura. Está escrita a palavra Nica, que significa o vencedor. Ele é o vencedor. E venceremos quando o nosso coração estiver disposto a perder. Perder o que julga ser estável para ganhar o que realmente não passa. A verdade que é Jesus. Por isso eu pedi o Fábio para a gente terminar a homilia cantando mais uma vez o refrão do Salmo. Porque esta tenda está entre nós, e por estar entre nós, nós alcançamos a vida. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Louvado seja o vencedor, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Cordeiro vitorioso, para quem a história está direcionada, apresentemos também os desejos e aspirações do nosso coração.